Olá, muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. É com grande entusiasmo que apresentamos a série especial Academia, uma iniciativa que busca valorizar e aprofundar os debates sobre temas essenciais para o desenvolvimento do turismo e eventos no Brasil e no mundo. Nesta série, destacamos a relevância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, uma entidade que tem desempenhado um papel crucial na disseminação do conhecimento e na promoção de boas práticas no setor. A academia é composta por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que, juntos, fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. O programa Troca de Ideias, com a experiência e visão do professor Mário Beni, tem como um dos seus objetivos principais trazer insights e conhecimentos que realmente façam a diferença para aqueles que atuam no setor de turismo. É um espaço para a reflexão crítica, a troca de experiências e a construção de estratégias que beneficiem profissionais e organizações. Com convidados que são referência, queremos enriquecer sua perspectiva e apoiar o desenvolvimento contínuo de experiências indispensáveis ao sucesso deste campo. Acompanhe nossa série especial Academia e mergulhe em conversas que vão além do convencional, agregando valor e incentivando a excelência no turismo e nos eventos. Junte-se a nós e seja parte dessa troca enriquecedora de ideias. Hoje recebemos a titular da cadeira número 27 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, senhora Enide Câmara de Vasconcelos. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade de Fortaleza. Ela tem pós-graduação em Planejamento, Gerenciamento e Organização de Eventos pela Universidade Estadual do Ceará, com formação no Programa de Desenvolvimento Gerencial, PDG, Turismo da Universidade Fluminense, no Rio de Janeiro. Diretora da Prática Eventos, empresa com selo de qualidade por 6 anos consecutivos. Em 28 anos de atuação no setor, tem mais de 1.600 horas de eventos realizados e organizados no seu portfólio. Foi presidente do SCAL Internacional de Fortaleza e vice-presidente do SCAL Internacional do Brasil. Presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos da ADESE. Desde 2018, é vice-presidente de Relações Internacionais da ABOC Nacional e presidente da ABOC Ceará. Diretora do Fortaleza Convention e Visitors Bureau, vice-presidente do Sind Evento Ceará e diretora da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Comércio, Indústria e Turismo. Foi homenageada Mulher Empreendedora pelo SEBRAE. Recebeu também o prêmio como melhor organizadora de eventos do Ceará. Recebeu o 12º prêmio MG Turismo. Recebeu o troféu Patativa do Assaré pelo SCAL Brasil e também pelo Rotary Club, Revista People e FEComércio Ceará. Coautora do livro Eventos Associativos, Congressos, da coleção Conecta Eventos. Enide Câmara falará conosco hoje sobre turismo, olhar para 2030. A quem pertence o futuro? Professora Enide, seja muito bem-vinda. Professor Mário, com o senhor. Enide, é um prazer tê-la aqui conosco. Quero dizer da nossa satisfação, quero aos nossos espectadores, participantes desse programa, sejam todos bem-vindos a esse espaço de conhecimento
ideação e compartilhamento. Turismo Olhar para 2030. A quem pertence o futuro? Hoje recebemos Eni de Câmara para desenvolver este tema que realmente destaca o setor de turismo como um dos pilares da economia global e passou por desafios sem precedentes nos últimos anos. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona a fragilidade do setor frente a crises sanitárias, resultando em restrições de viagens e mudanças drásticas nos hábitos dos consumidores. No entanto, 2023 marca o ponto de inflexão onde novas tendências emergem, mudando o futuro do setor do turismo. Neste contexto, quem liderará a evolução do turismo nos próximos anos? Este tema busca explorar as forças que moldaram o setor em 2023, incluindo avanços tecnológicos, sustentabilidade e o papel das comunidades locais, que é fundamental. Então, das primeiras preocupações é a sustentabilidade do turismo, vamos dizer, regenerativo. Uma das principais tendências que tem ganhado força é a ênfase no turismo sustentável e regenerativo, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, a OMT. A demanda por práticas sustentáveis cresceu substancialmente nos últimos anos. O turismo sustentável não apenas minimiza os impactos ambientais negativos, mas busca ativamente regenerar os recursos naturais e beneficiar as comunidades locais, liderando o caminho com as políticas que priorizam a conservação ambiental e a inclusão social. O turismo regenerativo vai além da sustentabilidade, buscando restaurar e revitalizar ecossistemas, e essa abordagem é vista como essencial para enfrentar os desafios das mudanças climáticas do turismo de massa, que tem levado ao esgotamento de recursos de destinos populares. Estudos dos nossos colegas Panosso e Trigo, em 2022, apontam que o turismo regenerativo é uma das principais respostas para mitigar os efeitos do overtourism, garantindo experiências autênticas e positivas para visitantes e comunidades receptoras. A tecnologia como aliada, ou seja, a inovação tecnológica, tem desempenhado um papel fundamental na transformação do setor turístico, a integração da tecnologia, como inteligência artificial, a IA, realidade aumentada e análise de Big Data tornou-se uma tendência indispensável. Essas ferramentas não só melhoraram a experiência do turista, mas também otimizam a gestão dos destinos. As plataformas de IA
por exemplo, são utilizadas para personalizar experiências de viagem e gerenciar fluxos de visitantes, evitando superlotação e maximizando a eficiência operacional. A realidade aumentada tem proporcionado novas formas de explorar destinos de forma interativa, como vistas e visitas guiadas de forma virtual, que permitem que turistas conheçam pontos turísticos de forma imersiva antes mesmo de viajar, segundo um relatório da WTCC em 2023. A tecnologia não só aumenta o engajamento do visitante, mas também promove a acessibilidade, permitindo que mais pessoas tenham experiências enriquecedoras. E o papel das comunidades locais passa a ser crucial para o futuro do turismo. É o papel das comunidades que participam efetivamente dessa construção. O turismo é responsável e, inclusive, reconhece a importância de envolver as comunidades na gestão dos recursos turísticos. A participação ativa da população local é um pilar para o sucesso de qualquer estratégia turística, pois é grande a sua contribuição e garante que os benefícios econômicos e sociais sejam distribuídos de forma equitativa. As práticas de turismo comunitária têm mostrado resultados positivos, não apenas em termos de desenvolvimento econômico, mas também na preservação das tradições culturais e na promoção do senso de identidade local. A Colômbia, por exemplo, tem implementado projetos de turismo comunitário em áreas anteriormente afetadas por conflitos, mostrando como a inclusão pode ser uma ferramenta de paz e prosperidade, segundo a nossa colega e companheira Maru Moesch. O envolvimento das comunidades na construção de produtos turísticos é uma forma eficaz de garantir que as atividades sejam culturalmente sensíveis e ambientalmente sustentáveis. Claro que haverá desafios e perspectivas futuras. Apesar do otimismo em torno da retomada das inovações no turismo em 2023, ainda existem muitos desafios consideráveis. A segurança contínua sendo uma preocupação em várias regiões da América Latina e no mundo. Além disso, a inflação global e as incertezas econômicas que afetam o poder aquisitivo dos viajantes, influenciando em decisões de viagem. A OMT e a WTCC destacam que, para garantir o futuro promissor, as empresas e o setor do turismo como um todo precisam adotar práticas flexíveis e resilientes que possam se adaptar rapidamente a mudanças globais, a colaboração entre governos, setor privado e comunidades, que é essencial para criar um setor turístico mais robusto e preparado para enfrentar futuros desafios. Com um olhar atento à sustentabilidade, inovação tecnológica, a valorização das comunidades locais, o setor caminha para um futuro inclusivo e equilibrado. No entanto, desafios como a segurança, questões que precisam ser desenvolvidas de maneira plena e sustentável. A pergunta sobre o que pertence ao futuro do turismo encontra resposta na colaboração entre
todos os agentes envolvidos, governos, empresas, turistas e comunidade, trabalhando juntos para o setor mais justo e resiliente. Com essas palavras, vamos iniciar ouvindo agora a nossa convidada, Eni Câmara Vasconcelos. Com a palavra, Eni. Olá, professor Mário Beni, o mestre de todos nós, o mestre dos mestres. Parabéns por esse programa Troca de Ideias. Eu acho que é o que mais estamos precisando hoje, né? Trocar ideias para aprimorar, para aprender, para desaprender o que aprendemos e criar novas coisas, co-criar. Então, acho muito oportuno esse seu projeto que vem compartilhar, né, e vem, acima de tudo, trazer vários olhares, né, de vários profissionais, né, para esse momento de reconstrução da economia pós-pandemia, principalmente para a economia do turismo e dos eventos. Né? Como inicio colocando lá no capítulo do livro desse olhar para 2030, liderado pelo nosso querido Sérgio Junqueira, da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, o setor de turismo e eventos ele vinha numa construção crescente, né? E com números, a cada ano, a gente vinha alcançando números em patamares diferenciados, sempre numa curva ascendente. Né? Uma atividade econômica que tem o seu início, principalmente na década de 70, quando se trata de eventos, e aqui o meu olhar é mais para eventos e feiras, né? Que é a atuação maior minha. É uma atividade que começa lá nos anos 70 com Caio de Alcântara Machado, que é um grande visionário que vem realmente trazer esse olhar para a importância das feiras, do comércio, né? Linkando essa economia que estava solta no meado de 70. Então, a gente tem uma atividade econômica jovem, né? Uma atividade que tem a minha idade, 50 e poucos anos. Então, partindo desse olhar, uma atividade que tem menos de 6 décadas de trabalho, de construção, estava chegando no seu apogeu. E aí vem uma pandemia, como você muito bem disse na sua introdução. O Brasil, acho que nem o Brasil, nem o mundo estava preparado para enfrentar uma crise dessa dimensão. Né? Então, acho que o turismo ele foi a atividade que mais foi prejudicada, e os eventos, pela sua fragilidade, porque é uma atividade que lida, na sua essência, com pessoas. Né? Então, acho que isso é um ponto que a gente deve olhar. O que podemos fazer, né, para que outras crises que virão, que poderão vir, nos atingir de uma outra forma, em uma outra dimensão. Então, quando a gente fala de olhar para 2030, passando pela experiência que nós passamos com a Covid, nós não podemos deixar de olhar sobre esse aprendizado, né? Em termos de políticas públicas, o que é que a gente, como empresário, entidades, estudiosos do turismo, como o senhor é a nossa referência também nesse assunto, como a gente pode sair desse momento que a Covid nos apresentou mais forte, né? No sentido de não só reconstruir o setor, mas também de pautar políticas públicas que, em outro momento, a gente tendo que passar por uma crise similar, nós tenhamos estruturas, né, construídas com essa experiência, para que esse setor não saia tão dizimado. Então, o primeiro olhar que eu vejo para essa conexão nós éramos uma atividade que não tínhamos aí nem 60 anos de construção, quando se trata de feiras e eventos, tendo esse olhar para o grande início na década de 70, com Caio de Alcântara Machado, estava numa curva ascendente, seja do ponto de vista de calendário de eventos, de construção de um nome forte do Brasil em relação a feiras, a grandes eventos, a inovação, a tecnologia, né? E aí a Covid-19 vem e coloca tudo isso no chão, né? E aí a gente tem que sair em 2022, 2023 com um olhar de reconstrução,
E aí, professor Mário Beni, eu não vejo como a gente reconstruir uma economia dessa sem fortalecer ainda mais o associativismo, que, para mim, é a ferramenta mais poderosa, né, de empoderamento, de uma longa jornada, de uma jornada longeva, é o associativismo. Então, hoje a gente fala muito de ESG, a gente fala muito de sustentabilidade, e esquece um pouco que tudo isso tem como base o associativismo, porque se você não tiver organizado em comunidades, né, em associações lá na base, no município, no estado, no federal, que unam os setores produtivos, nós não vamos nunca conseguir implantar ESG nas empresas, nas comunidades, num evento, se a nossa base do associativismo, das corporações organizadas, das governanças, não estiver organizada. E a gente sabe que muito município brasileiro nem sequer tem uma entidade, seja de hotéis, de bares, restaurantes, de eventos. Então, eu acho que, em alguns momentos, nós estamos muito avançados falando de ESG, em outros momentos, ainda no Brasil, que é enorme, que tem mais de 5.500 municípios, que todos eles dependem, sua economia, muito ainda do turismo e dos eventos, né, não tem ainda sua governança organizada. Então, a gente precisa avançar em alguns pontos, mas em outros pontos a gente tem muito a construir. Então, a gente não pode, na minha visão, olhar para todas essas tendências que o mundo nos apresenta hoje, né? ESG, você falou do turismo, do turismo do turismo regenerativo, né? Para eu ter uma consciência de regenerar o meu ecossistema, eu também tenho que ter, acima de tudo, uma consciência de associativismo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante que nós, na nossa faixa, que eu, você e tantos outros que estamos na academia, nascemos como base no associativismo. E eu não estou percebendo essas novas gerações preocupadas com isso, né? A gente hoje tem muita dificuldade de implantar em alguns municípios, em alguns estados, uma governança, porque os jovens, as lideranças mais jovens, elas acham isso uma bobagem, né? E isso enfraquece as cadeias produtivas, né? Então, o meu primeiro ponto é, quando a gente fala turismo, olhar para 2030, a quem pertence o futuro, eu acho que pertence muito a essa governança, a essa base, porque eu vejo pelo meu estado, se a gente não tivesse o setor organizado, nós não tínhamos sobrevivido na pandemia, porque foram as entidades que bateram junto ao governo, Ministério Público e tudo, para lutar para abrir as portas, porque senão esses protocolos não tinham terminado nunca, né? Então, imagine se nós, no Brasil, não tivéssemos uma governança organizada com entidade, com o grupo do G20, que fez toda a diferença na construção do PS e de outras políticas públicas na época da pandemia. Então, a gente não pode esquecer que todas as outras coisas que vêm, todas as outras novidades, inovações, elas são importantes. Mas, se não tivermos organizados, uma governança forte, com todos esses elos juntos, a gente não consegue dar esses passos mais estratégicos, como, por exemplo, trabalhar o ESG nos eventos, nas comunidades. Então, isso é um ponto que eu gostaria de começar o nosso debate aqui, falando de que eu não acredito em nenhuma atividade econômica forte onde não haja o associativismo e a governança organizada. Muito bom. Um outro ponto que eu acho importante a gente colocar aqui é a quem pertence, né, esse futuro. Eu acho que esse futuro ele é construído, porque nós tivemos uma economia dizimada e hoje a gente precisa retomar e construir, mesmo que sejam outras bases. E, para mim, professor, a base dessa reconstrução é a cocriação, é a cooperação. Por quê? Você viu recentemente o Rock in Rio, né? A experiência que o Rock in Rio nos trouxe
foram vários eventos que aconteceram dentro do Rock in Rio. E o Rock in Rio abriu as portas para que outras empresas pudessem viver a experiência de um bastidor, de montar um Rock in Rio, né? Vários profissionais do setor de eventos puderam fazer oficinas antes do evento começar para poder entender como é a montagem do mega evento daquele. Imagine que experiência para um profissional, né, que está começando a sua carreira participar de uma oficina. Então, os eventos, eles vêm com outro olhar, né? Com um olhar de envolvimento da sociedade, da comunidade, do seu entorno, da sua cadeia produtiva. Então, eu trago esse exemplo do Rock in Rio, porque é muito recente, e tudo que eu acredito é na cocriação. Acho que ninguém faz nada sozinho, e depois da pandemia, eu acho que isso ficou mais forte ainda, para quem realmente aprendeu com a pandemia, né, que você precisa cocriar, você precisa envolver outros atores quando faz um projeto de eventos, de turismo, e eu fiquei muito encantada como foi construído, né, essa organização do Rock in Rio, abrindo espaço para vários outros atores, que não necessariamente eram pessoas que iam curtir o Rock in Rio, mas iam conhecer como se monta uma estrutura naquela dimensão e como se pode aproveitar aquela estrutura para aprender sobre marketing, né, sobre organização e sobre tantas outras coisas que um evento nos traz. Então, o segundo ponto que eu trago dessa experiência rumo a 2030, né, que eu acho que também foi um legado que a pandemia nos deixou, é a necessidade da gente se unir cada vez mais para co-criar junto. Quer dizer, às vezes as pessoas fazem 3 eventos num pavilhão e eles poderiam estar totalmente conectados, porque as pessoas, às vezes, que vai para um evento A, ela também gostaria de ir para o evento B, porque os organizadores não se alinharem mais, não fazerem mais parcerias, isso reduz custo. Então, acho que cada vez mais a gente tem que pensar nesse coletivo, porque um ponto que a gente não pode esquecer é que a pandemia nos deixou com a economia muito mais cara, né? Hoje você vai fazer um evento que custava 1 milhão em 2019 e ele custa 3 milhões, né? E você não está conseguindo repassar esse preço para o seu patrocinador. Então, como fazer esse evento se não tem mais como fazer com 1 milhão? Então, você tem que buscar novas parcerias, juntar um evento com o outro, construir algo mais coletivo. Então, acho que isso é um ponto também que a gente precisa olhar, né? Eu não sei se você, como é a dinâmica aqui, se você quer que eu continue falando ou se você quer Não, fazer... pode continuar falando, depois nós fazemos um debate com algumas perguntas que eu já observei. Bom, um ponto importante também nos meus estudos, né, que eu fiz para escrever esse capítulo desse livro, Metas para 2030, é sobre a importância do turismo, que eu acredito que, se a gente for fazer um olhar crítico, por que nós sofremos tanto na pandemia? Porque o turismo, diferentemente dos outros setores produtivos, como a indústria, o agronegócio, nós não temos um ecossistema político forte, né? Nós não temos uma bancada parlamentar que defende o turismo. Você é um profissional que transita muito, né, nessas esferas, e você sabe muito bem o quanto isso é importante. Então, a gente se deparou com a pandemia, com muito mais, nós enfrentamos a pandemia com muito mais fragilidade, porque a gente teve que buscar construir uma bancada para nos defender sem ter essa bancada, né? Então, a gente precisou mostrar, dialogar com o Congresso Nacional várias vezes da importância do setor de eventos e turismo, onde, na verdade, não precisaríamos, porque é uma atividade econômica, segundo estudos que a gente costuma fazer, dados, por exemplo, do WTC, da relevância, né, da nossa atividade, é a 5ª atividade de maior relevância econômica do planeta. Então, assim, como uma atividade tão relevante, ao mesmo tempo, ela é tão frágil de políticas públicas, ao ponto de eu ter que
trabalhar tanto para convencer um Congresso Nacional de que a gente não poderia ficar como ficamos, assim, para construir um PS. Quantas lutas nós tivemos, quantas vezes o PS foi e voltou, né? Então, assim, eu acho importante a gente olhar para essa fragilidade, porque ela é muito recorrente. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que o nosso PIB ele é tão forte quanto o PIB do agronegócio, ou da indústria, ou até mais relevante, se a gente tivesse números realmente concretos, né? Porque sequer temos pesquisas que mostram o nosso tamanho, porque nós somos uma cadeia tão grande. Geramos valor para tantas outras cadeias produtivas, né? Somos uma cadeia entrelaçada com tantas outras, que na pandemia nós descobrimos que nós estávamos invisíveis, porque os nossos quinais estavam no comércio, na indústria, né? E aqui mesmo a nossa acadêmica Ania Ribeiro fez um estudo onde a gente partiu de 32 quinais do setor de eventos para 128, junto com o nosso Instituto de Planejamento. Por quê? A gente foi ver, os nossos quinais estavam todos embaçados no comércio. Sequer a gente tinha justificado, porque os nossos quinais estavam dentro dos quinais do comércio. Então, essa invisibilidade que a pandemia mostrou, que o turismo e eventos ainda sofrem, é preciso que a gente tire um grande aprendizado da pandemia sobre isso, né? Que olhar nós vamos querer ter para 2030? A gente vai continuar nessa caminhada do invisível, nós vamos conseguir mostrar para os governos cada vez mais a nossa importância, o nosso PIB, como a gente vai desmembrar esses quinais, né? E realmente sairmos desse entrelace para uma dependência, né? Assim, não, o turismo é desse tamanho, esses são os nossos quinais. Quando é que a gente vai ter condição de assumir e buscar o nosso espaço no Ministério da Economia? Na sua exposição, eu gostei muito quando você chamou a atenção, e realmente é um ponto vital, a questão do associativismo na governança organizada, que tem que trabalhar com uma intersetorialidade, o que é realmente difícil, são muitos ministérios, e eu acho que a comunicação interministerial, intergovernamental, não se dá na medida da necessidade que nós temos. Então, essa transversalidade rigorosamente necessária nas políticas públicas de turismo tem sido um objetivo não alcançado, enfim, não há. Veja o programa de regionalização do turismo, por exemplo, que a Ania conhece bem, que eu vou explorar um pouco mais quando ela participar, e será breve, não vem acontecendo, porque o Ministério do Turismo, na minha opinião, tem um interlocutor equivocado junto aos estados e o município. Se tem, porque, na verdade, nós não estamos vendo um avanço, já que o Ministério não tem uma representação estadual com equipe ou responsável. Antes existia, no tempo da Embratur, existiam os escritórios da Embratur nos estados. Hoje já não existe mais, então o Ministério, na verdade, não é representado no Estado em razão de um associativismo que ainda está desenhado, mas não concretizado. Não é? Eu sinto isso. Então, isso dificulta a intersetorialidade e a transversalidade dos programas de regionalização, por exemplo, que é o principal programa
do Ministério, e você falou muito bem dessa dificuldade, enfim. A outra que eu percebi é que quando você fala na cadeia produtiva do turismo, e citou muito bem, exemplificou com a questão dos quinais, e das contas satélites, nós não temos ainda as contas satélites. Quando eu estive no Conselho Nacional de Turismo, por muitos anos, desde o início até o ano passado, e me afastei por razão da idade e da dificuldade de locomoção. Então, na verdade, o que eu insistia muito, e até agora o Ministério não conseguiu viabilizar, é a realização das contas satélites do país, do turismo. Senão, nós vamos ficar sempre nessa dependência de não entender bem qual é o PIB do turismo. Por quê? Não se identifica até agora. A Universidade de São Paulo mandou uma proposta que eu encaminhei ao Conselho Nacional de Turismo e ao ministro, e até hoje, isso foi mais ou menos há 20 anos atrás, até hoje o Ministério insiste em trabalhar com o IBGE. E o IBGE, por razões que eu desconheço, acredito até que por falta de expertise específica nessa área, ainda não viabilizou esse projeto. E nós ficamos sem isso. A Colômbia já tem contas satélites, o Peru já tem contas satélites, também o Chile, e a Argentina está terminando agora. E o Brasil ainda continua esperando aí uma possibilidade de que o IBGE venha realmente fazer, o que eu não acredito. Então, eu quero realmente destacar, se nós não trabalharmos nessa linha, é muito difícil, porque o que acontece? Atividades que são absolutamente definidas dentro do arcabouço do turismo não são não são levadas em consideração nessas contas. Por isso que o nosso PIB, segundo a WTCC, está em torno de 6% a 7%, mas, na verdade, rigorosamente, oficialmente, o PIB do turismo no Brasil pouco passa de 2%. Então, é difícil. Isso realmente não estão somando outras atividades econômicas que são rigorosamente da área do turismo como um todo. Eventos, por exemplo, que é a sua área predominante, não é contabilizada no turismo. Então, fica uma coisa complicada. Se bastaria eventos ser qualificados para fazer com que a conta satélite do turismo subisse e aumentaria muito, realmente, os resultados. Outra coisa que não é contabilizada, alimentos. Não é? Mas é difícil distinguir. Não é difícil. Não é? Restaurantes que, basicamente, que recebem turistas podem ser contabilizados. Sim, o comércio se beneficia muito do nosso nossos quinais, né? Aí imagine quanto o turismo impacta no comércio, e isso não está contabilizado, né? Não está contabilizado, essa é a grande dificuldade. Então, é aquilo que eu digo, a transversalidade da administração pública de turismo, através do Ministério, está falha, continua falha, e passaram-se mais de
desde a criação, mais de 40 anos, e nada foi corrigido nesse ponto. Mas, na verdade, você traz uma questão que é a comunicação interministerial, ou seja, sim, enquanto a gente não tiver alguém que tenha coragem, porque isso dá trabalho, você fazer, né, essa política pública que conecte todos os ministérios com o setor de turismo e sim, eventos, né, porque nós somos uma cadeia transversal. Enquanto alguém não se debruçar sobre essa política, agora, será se isso interessa, né, para alguns setores produtivos? Então, a gente vai ficar até quando, né? pois é, essa é a grande... Quando é que alguém vai ter coragem de enfrentar isso? Então, assim, isso é um ponto muito relevante que a gente tem que discutir até exaurir, né? Até encontrar um caminho, né? Exatamente. Um outro ponto, para além de tudo isso que nós estamos colocando, quando a gente fala de metas para 2030, de tendências, né? Ou Sim. seja, o turismo, ele aponta, esse estudo que nós fizemos aí para escrever esse livro, a gente percebeu, por exemplo, uma tendência muito forte que impacta muito no turismo. Em 2030 nós vamos ter metade da população do mundo conectado com a internet. Sim. Né? Então, assim, isso para o turismo é muito importante para imprimir uma tecnologia naquela pousada que está lá Sim. no interior, né? Mas será se nós estamos preparados para aproveitar esse grande potencial, que eu acho que uma das grandes tendências que afeta positivamente o nosso setor é a tecnologia, né? O Brasil cada vez mais conectado, já que é um país gigante, então eu até escrevi um pouco sobre isso. Será que nós estamos preparados para essa grande oportunidade que a ciência e tecnologia nos apresenta, que é a conectividade, né? Então, fica aí uma interrogação para a gente olhar para isso como uma oportunidade. Né? Eu aumento a possibilidade de transmitir meus eventos cada vez mais para o interior, para aquele munícipe que não pode vir. Né? Imagine que aqui eu faço um evento para prefeito e eu tenho em municípios que ficam a 8 horas de distância de Fortaleza de carro. Né? Imagine que aquele prefeito que não pode vir, ele pode se conectar. Então, essa é uma grande oportunidade para a capacitação, né? Para a difusão de conhecimento. E será se a gente realmente está aproveitando isso? Ainda vejo tanta gente dizer, mas os eventos não deviam ser híbridos, eu vou perder com isso. Perder o quê? Se aquela audiência você não teria de jeito nenhum, porque a pessoa não poderia vir mesmo. Ela não tem agenda para se deslocar 8 horas de carro para chegar até seu evento. Então, assim, aí nós temos que mudar esse mindset de que a tecnologia atrapalha, sabe? Para cada evento, a tecnologia vai entrar de uma forma diferente. Então, acho que ainda temos que desmistificar muito na cabeça do empresário o uso dessa tecnologia e como ela pode estar positivamente a favor do turismo de negócio, do turismo de lazer, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto também que vale a pena a gente refletir. Sim. O turismo sustentável nos eventos um ponto que eu vejo que está crescendo muito é como os eventos estão procurando aplicar a prática de sustentabilidade. Eu mesma aqui contrato empresas para fazer medição de carbono, uma série de coisas que são importantes e que eu vejo que está avançando. Mas também vejo que, às vezes, a pessoa que está vendendo esse serviço, ela não sabe como eu comunico isso para o meu cliente perceber valor. Por exemplo, eu tenho que ter o serviço, mas eu também tenho que comunicar para a sociedade, para a minha comunidade no entorno, meu patrocinador, o meu expositor, que a minha feira dispõe, né, de um serviço de carbono, de medição de carbono, etc. e tal. Então, eu vejo que tem muita coisa acontecendo, mas a comunicação ainda deixa muito a desejar, né? Eu acho que tudo passa pela comunicação. Na pandemia, eu assisti uma live do Nizam Guanais e ele dizia, olha, agora, nesse período de pandemia, pós-pandemia, o que o cliente precisa é que nós, como consultores, estrategistas, sejamos o Waze para ele. Ou seja, nós temos que dar o caminho. Porque está todo mundo perdido. Para onde eu vou, né? Quantos de nós ficamos perdidos? O que é que nós vamos fazer? Porque a nossa atividade não existe mais, né?
Então, eu acho que todas essas inovações que estão vindo, como o caso da sustentabilidade, das práticas de ESG, as pessoas precisam mostrar esse caminho para quem vai contratar. Então, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, eu vejo que é um desafio na contratação, na divulgação que você está realizando aquele serviço, mas da parte nossa de eventos, o que eu vejo é muita preocupação com as práticas sustentáveis, né? Seja no material, no recolhimento, na entrega da lona, no que vai ser feito com aquela lona, ou seja, existem vários indicadores disso. Eu mesmo, na minha empresa, estou usando esses indicadores, praticando dentro do meu planejamento estratégico. Acho que é uma tendência muito forte que vem como oportunidade para gerar valor para a sua empresa, mas também para cuidar desse ecossistema que o senhor falava aí da regeneração, né, do meio ambiente. Então, assim, Sim. o setor de eventos está preocupado com essas práticas, existem muitas coisas acontecendo, os grandes eventos eles estão cuidando da sua comunidade. Quando se realiza um grande evento, o Rock in Rio, antes da pandemia ou depois da pandemia, também já fazia essas práticas sustentáveis no ambiente, no entorno da realização do evento. Eu vejo isso muito presente nos grandes eventos, né? A questão do lixo. Hoje tem empresa especializada para coletar o lixo dos eventos e transformar isso em resíduos, né? Então, tudo tem muita coisa acontecendo em torno dos eventos que eu procurei pesquisar quando eu escrevi no capítulo do meu livro. Então, eu acho até, professor, que o próximo livro poderia ser mais de práticas, né? A gente pensar Sim. Porque nós temos que mostrar para o mercado o que o pequeno empreendedor está fazendo, porque a nossa cadeia produtiva é formada 99% de pequenos negócios, né? E nós estamos todo dia, eu tiro assim, por mim, que faço 2 feiras grandes por ano, depois da pandemia, eu reduzi muito a minha operação, mas a gente fica procurando sempre de levar essa inovação, de olhar para as práticas sustentáveis. Então, eu vejo que o pequeno está muito preocupado em oferecer essas tecnologias, essas inovações, e a gente precisa dar visibilidade para isso, sabe? Então, tem muitas empresas pequenas fazendo isso, fazendo essas práticas sustentáveis. Então, quando a gente dá visibilidade, a gente também está ajudando, né, aquele empreendedor e até aquela cadeia produtiva a enxergar que por menor que seja, você pode fazer uma prática sustentável no seu evento, né? Sem dúvida. Então, isso foi muito interessante na minha pesquisa, quando eu escrevi. Um outro ponto é acessar... Pois não, professor. Os custos de realização de feiras, eventos, enfim, aumentaram significativamente devido à implementação de medidas sanitárias após pandemia. Como os organizadores puderam equilibrar esses custos sem repassar totalmente aos participantes? Assim, na verdade, nem se trata de tanto protocolo, né? Voltou praticamente à normalidade, assim, Sim. em termos de ter ambulância, né? Essas práticas de segurança que a gente já praticava antes da pandemia. A questão não é nem essas práticas de segurança, que eu acho que devem se manter, deve reforçar sempre a segurança. A questão toda é que a indústria parou de produzir, né? Então, quando a indústria para de produzir o carpete, o alumínio, tudo isso, ela impactou direto no nosso negócio, né? Isso é um ponto muito relevante que ainda não conseguiu voltar para o ponto de equilíbrio. O outro ponto que impactou muito é que as empresas fornecedoras dessa cadeia, elas fecharam em massa. Por exemplo, um fornecedor que mais encarece a nossa planilha são as montadoras de feiras, né? Elas fecharam totalmente. Então, essa reconstrução, essa mão de obra nova que eles têm que preparar, e tudo isso, esse material que a indústria deixou de produzir, que vem bem mais caro. Então, quando você soma tudo isso, o metro quadrado que eu pagava R$100 em 2019, hoje eu pago 500 e eu não tenho como repassar isso para o meu patrocinador, entende? Claro. E isso é uma realidade que está nos afetando muito, porque todo mundo diz, o setor está bombando. Está bombando, mas será que as pessoas estão ganhando dinheiro? Então, assim, você vê um série de eventos acontecendo, as pessoas se matando, pegando vários eventos. Eu não quero mais isso para mim, porque eu não vou conseguir entregar bem.
Então, nem a equipe ainda, nós chegamos ao patamar de reconstruir as equipes de 2020, nós não chegamos, as pessoas foram embora, foram morar no interior, foram buscar qualidade de vida. Então, tem uma série de coisas acontecendo nesse 23 para 24, 25, que só a gente que está realmente na ponta é que sabe, né? O que está acontecendo, o quanto a gente está pagando caro, o quanto a gente não está ganhando dinheiro, né? Por isso você vê festivais que são cancelados, que são adiados. É isso, é uma superposição de eventos sem ter fornecedor para entregar. Aí acontece que você viu o stand desabando numa feira, né? Vê todos voando noutra feira, como aconteceu recentemente aí num evento, vários todos voando numa feira. Então, assim, muita coisa acontecendo. E a gente tem que ter muita preocupação, porque nós lidamos com vidas, né, com muitas marcas para cuidar. Então, isso é uma coisa que o senhor fala que é muito relevante. É o custo dos eventos pós-pandemia. Isso ainda não está nivelado, ainda não chegou num parâmetro competitivo para que todo mundo possa voltar a ganhar dinheiro. Perfeito. Muito bom. De que forma a pandemia influenciou na capacidade de inovação nas feiras, eventos, que novas tendências surgiram como resultado? Olha, a pandemia, ela deixou muito... Eu costumo dizer que a pandemia deixou muita coisa positiva, né? Uma delas é essa tecnologia que a gente está usando aqui. Mas em termos de eventos, é o que eu falava no começo. Hoje, a gente está sendo muito mais colaborativo na criação dos eventos, né? Então, eu faço eventos, se eu puder botar 5 eventos dentro do meu evento, em parceria, eu faço, para diluir custo. Eu tenho essa mentalidade da cocriação. Então, o que a gente precisa desenvolver, que eu acho que a pandemia deixou esse legado, mas pouca gente está usando, é essa cooperação, né? Vamos compartilhar pavilhões, vamos intercalar pavilhões que têm público semelhantes, né? Vamos economizar, porque está muito caro fazer evento. Então, eu acho que essa cultura da cocriação, a pandemia, ela deixou, mas precisa ser melhorada, né? Eu já tinha essa visão de que eu não vejo o meu concorrente como concorrente, eu vejo como parceiro. Então, a pandemia fortaleceu ainda mais essa cultura no meu pensamento, no meu dia a dia, e eu tento sempre levar isso para os meus pares. Aqui a gente tem muito uma cultura de parceria aqui no Ceará com as outras empresas de eventos, sempre nesse olhar. Nós não somos concorrentes, nós somos complementares, nós somos parceiros. Então, se a gente construir um setor forte, todos nós vamos ter mercado. Agora, Então, se a isso, gente ficar brigando entre nós... de uma certa forma, também fez crescer, incentivou aquilo que você falava no início, que é o associativismo. Sim. A união foi muito forte, né, entre as várias entidades. Eu acho que foi um grande legado da pandemia, essa união. E a visão do fortalecimento do associativismo. Eu acho que a gente sai muito maior da pandemia, né? O setor, as entidades organizadas do turismo, elas saem muito maior. Hoje, os políticos, né, os gestores públicos sabem quem são as entidades de evento, quem são os atores principais, reconhecem a importância do setor, né? Então, a gente teve muito mais... Nós tivemos presente na mídia, então nós não podemos perder o que a pandemia nos deixou, que é essa grande visibilidade que o setor teve. A gente tem que dar a volta por cima enquanto ainda existe, né, essa grande mensagem, essa grande marca que a pandemia deixou, que foi colocar o setor de eventos na vitrine. Então, todo dia a gente estava na TV. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que aproveitar para manter. Não, a gente tem que se manter na mídia agora com uma outra proposta, com uma outra mensagem, né? Não mais de pandemia, mas de quem nós somos, o que é que a gente precisa avançar, quais são as políticas públicas que a gente precisa construir, não é? E aí nós vamos ser muito mais ouvidos porque todo mundo já sabe quem nós somos, né? Nós saímos da invisibilidade. Sim. De que forma as expectativas dos patrocinadores
é que está isso aqui? Tinha colocado. De que forma a expectativa dos patrocinadores e expositores mudaram e como isso impacta a rentabilidade e a atração dos novos parceiros. É assim, professor Mário, quando a gente fala de patrocínio, existem algumas realidades regionais no Brasil. O Brasil é muito grande, né? Então, quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro é uma realidade. Quando a gente fala do Nordeste brasileiro, é outra realidade. Aqui as empresas investem muito pouco em eventos, então os patrocínios, a gente tem muita dificuldade de vender para as empresas privadas cota de patrocínio ainda. E depois da pandemia, respondendo a sua pergunta, objetivamente ficou mais difícil, as empresas estão mais exigentes, elas estão vendo, comparando mais estandes com as feiras nacionais. Então, o meu cliente vai para São Paulo, vai para o Rio, e quando chega, ele quer comparar o estande que ele pagou bem menos aqui, pagou 4 vezes mais em São Paulo, e ele quer ter o mesmo estande, a mesma visibilidade. E enquanto, na verdade, nós estamos falando de metro quadrado diferente, né, de preço de pavilhão diferente e tudo isso. Então, é preciso olhar para a regionalização, por vários Brasis que tem dentro do Brasil, né? E como a gente se posiciona. Eu acredito que ficou mais desafiador vender, mas também as empresas perceberam que elas precisam expor as suas marcas cada vez mais, né? Porém, elas querem muito mais qualidade, elas querem muito mais visibilidade, elas querem pagar menos. Por quê? Qual é a grande questão? Todos os setores dizem que foram atingidos. Então, o meu patrocinador disse, não, eu também sofri com a pandemia, Nídia, eu também deixei de vender, eu ainda não voltei. Então, nós passamos 22, 23, 24 ouvindo a mesma coisa. Perfeito. Então, o turismo foi afetado, mas a indústria também foi. E aí, o cara vai dizer o quê? Não, Enídio, eu fui afetado também. Então, não existe esse repasse, sabe, professor? A grande questão, quando a gente lutou pelo PES, arduamente, é que sem o PES, muito mais empresas teriam fechado, muito mais pavilhões teriam fechado, né? Porque a gente não consegue repassar o metro quadrado para você que é da indústria, e você vai dizer, não, eu passei 3 anos parado, sem vender nada, como é que você quer me repassar esse metro quadrado? Então, o meu metro quadrado, que a montadora está cobrando 3 vezes mais, eu não consigo tirar do meu patrocinador. Essa é a grande realidade, porque todos perderam na pandemia. Né? Claro, nós perdemos mais, outros perderam menos, mas usa-se também esse momento, né, para vender a sua dificuldade. Perfeito. Mas uma outra área que eu gostaria de explorar, quais as tecnologias que eventualmente surgiram ou se consolidaram para otimizar a experiência dos participantes e melhorar a gestão de eventos na pós-pandemia. Surgiram muitas ferramentas, né? Acho que a gente ganhou muito com essas ferramentas, né? A IA, ela vem aí com muitas tecnologias que nos aproxima mais do cliente, nos dá relatórios, diagnósticos mais precisos, né? De como foi a realidade da nossa feira. Né? Então, hoje você consegue ter muito mais números, muito mais dados concretos com as ferramentas que o mercado colocou à nossa disposição. Então, acho que essa inteligência ela é muito positiva para o mercado de eventos. Ela nos dá muito mais qualidade nas informações, né? E o setor sai ganhando ainda. Claro, a tecnologia, a inovação, fazer inovação é sempre caro. Ainda não é barato fazer inovação, né? As ferramentas que estão disponíveis no mercado de graça ou com preço competitivo são poucas. Quando você vai mesmo querer aprofundar nas ferramentas, elas têm um custo. Mas eu acho que é um grande legado você saber otimizar essas ferramentas, né? E tornar o seu evento mais inteligente, mais estratégico, para atrair mais o expositor, né? Como eu falei, o expositor está muito exigente, então você tem que fazer uma entrega, principalmente de feira, com diferenciais, com inovação. Senão o cliente não vai.
ele vai, mas não volta, né? Porque ele está comparando a sua feira com o que ele foi lá em Portugal, com o que ele foi lá na Alemanha, e aí não tem mais fronteira, né? Então, eu acho isso. A essa altura, Enide, como a percepção de valor dos eventos poderiam ser percebidas para o público e os stakeholders, e quais fatores são agora mais importantes na decisão de participar de um evento? Olha, professor, antes da pandemia, a gente já tinha que fazer uma entrega excelente. A gente tinha que mostrar para o cliente que o evento tinha um propósito, né? E pós-pandemia, esse cliente ficou muito mais exigente. Então, a gente tem que bater muito no propósito. Por que eu vou tirar o professor Mário Beni do conforto dele para vir aqui para o Ceará para uma feira? Então, se para ele não ficar muito claro essa importância, ele vai, não, eu vou assistir online, me mande um link, porque eu não vou pagar uma passagem, pegar um voo, etc. e tal. Então, esse propósito, ele tem que estar muito mais claro. E se a gente já gastava com comunicação, pós-pandemia, esse custo aumentou muito. Porque o organizador de evento, ele tem que ser um estrategista. Ele tem que ter muita estratégia na comunicação. Então, eu sempre cito o Nizam, porque eu acho ele um cara fantástico. Né? Para mim, é uma referência de um empresário que saiu de 2.000 e tantos funcionários para uma sala com uma secretária, né? E transformou tudo que ele tinha apenas em estratégia. Apenas não é tudo que o cliente precisa hoje é estratégia. Então, o que eu lhe digo hoje, se você não tiver pessoas pensando estrategicamente no seu evento, como você vai se comunicar, que meios você vai usar, que ferramentas, porque a comunicação mudou muito nas últimas 2 décadas, não é? Então, antigamente você fazia um plano de mídia só com um veículo, hoje você usa 10 veículos e ainda não tem certeza se atingiu o seu cliente. Então, essa comunicação, você montar um plano que atinge todos os seus clientes, nível de cliente que você trabalha. Por exemplo, eu faço um evento para prefeito, é mais fácil acertar a comunicação. Mas eu faço um evento para empresário de logística, que são vários modais, são várias cabeças. Então, para eu atingir essa comunicação, eu tenho que trabalhar muito estratégia. Então, o cliente, ele tem que se sentir chamado pela programação, pela comunicação. Não adianta só você ter uma boa programação, porque o cara, ele viaja e ele diz, não, esse palestrante eu já assisti ele o mês passado lá em São Paulo. Não é mais novidade para mim. Então, é um conjunto de fatores que vai levar o meu cliente para visitar uma feira hoje, né? E aí você tem que ter um olhar sistêmico para isso. Desde a inovação das ferramentas que você vai usar lá, do stand que você vai apresentar para ele, e daí uma série de outras coisas. Então, eu costumo dizer que só ficou mesmo depois da pandemia quem tem muita coragem, porque está bem mais difícil fazer, viu, professor? O cliente está muito mais difícil você entregar algo. Lidy, quero cumprimentá-la pela fluência e pelo conteúdo das suas respostas, que realmente traduzem esse horizonte que estamos vivendo. Como a última pergunta, como a sua experiência na coordenação, ou melhor, na participação, em razão até de uma amizade que você tem com a nossa companheira, que coordenou na época o programa, iniciou a coordenação do programa de regionalização do turismo, do Ministério do Turismo, que reflete como é que essa experiência se reflete na atualidade com continuidade desse programa.
podemos dizer que o programa de regionalização atingiu os seus objetivos na configuração correta das mais de 300 regiões turísticas já identificadas? Eu lhe confesso que esse não é um assunto que eu domino, né? Mas Sim. Pelo que eu converso com meus pares, pela dimensão do país que a gente tem hoje, né? Com mais de 5.500 municípios, eu acho que precisa um olhar mais estratégico das autoridades, né? dos gestores que estão à frente, para realmente a gente não parar, né? Não parar de crescer, não parar de evoluir. É um programa muito estratégico, muito importante, mas eu não sou a pessoa mais indicada para lhe responder essa pergunta. Porém, eu me preocupo muito quando a gente fala de regionalização pela dimensão que o país, que o Brasil se tomou, então, e também pela diversidade dos produtos turísticos que a gente tem em cada região. Como presidente da ABEOC Brasil, eu estou viajando vários estados, várias regiões do Brasil, para dialogar com meus associados, com meus representantes, com os presidentes, e a gente realmente vê lá na ponta, consegue enxergar que realmente são vários Brasis dentro de um, né? Seja da cultura, seja do formato de fazer evento, seja dos produtos que estão na prateleira. Então, é preciso que esse time que está à frente também tenha muito cuidado para essas questões, né? Principalmente pós-pandemia. E, para encerrar nosso debate, professor, eu não poderia deixar de falar de uma tendência que eu observei muito nesses estudos que eu fiz, vários planos que eu estudei para escrever esse capítulo, e eu acho que é uma coisa que a gente estava falando no começo aqui da nossa live sobre idade, né, sobre essa questão da idade, e eu não queria deixar de falar que nesse estudo a gente observa uma grande oportunidade que nós temos na mão aí para o turismo, que é a população mais idosa, né? Então, o crescimento da população a partir de 60 anos, tem gente que chama de geração prateada, tem gente que chama de 50 mais, mas seja qual for o título que a gente né, que queiramos dar para essa geração prateada, eu vejo que o turismo ainda não está preparado para essa grande oportunidade que é esse turista dos 50 mais, dos 60 mais, que é altamente qualificado, que tem um poder aquisitivo muito bom, e eu não vejo nem o setor de eventos, nem o setor de turismo com políticas, com programas, com projetos para atender esse público, né? Então, segundo o estudo da ONU, em 2050, a população com mais de 60 anos chegará a 1,5 bi, né? 1,5 bilhão de pessoas com 60 anos. Então, e uma pessoa com 60 anos, ela está no auge, né? Se ela se cuidar da saúde, da carreira, bem-sucedido, querendo viajar. E então eu vejo como uma grande oportunidade, seja para o hotel, para o bar, para o restaurante, para o evento, como nós estamos pensando num catálogo de produtos, né? E falando da regionalização também, vale fazer um link para esse cliente, né? Que está saindo do trabalho, que está deixando os seus cargos de CEO, de executivo, mas ele quer viver, ele quer viajar, né? Ele quer participar de bons eventos, de bons restaurantes. Então, no Brasil, eu só conheço um projeto, que é dos nossos amigos lá da Coro Moda, que é até em São Paulo, focado na geração prateada, né? Que o Francisco desenvolveu aí com o Souza, que é uma mistura de feira com congresso. Eu tive há 2 anos lá em São Paulo, e observei que eles realmente estão preocupados em trazer para o mercado um produto que dialogue com essa geração. Perfeito. Ao mesmo tempo, vejo que é uma grande oportunidade, principalmente para o turismo e prestação de serviços, né? Seja de cuidadores, de pessoas que realmente estejam preparados para dar assistência a esse profissional, a esse idoso,
que hoje tem 80 anos, você tem 70 anos, mas pode viver muito mais se ele for bem cuidado. Em torno dessa cadeia, há uma série de serviços que eu acho que hoje o Brasil não oferece. Eu estava conversando com uns amigos aqui do Sistema S, e ele dizendo que o Senac agora ia ter cursos de cuidadores para oferecer para o mercado, porque é uma grande necessidade, né? Muitos idosos não têm para onde ir, não têm onde morar, né? E, ao mesmo tempo, você não tem um cuidador que você deixa em casa com o seu idoso. Então, em torno dessa questão do envelhecimento da população, nós temos uma série de oportunidades para o mercado de trabalho, seja no turismo, seja na saúde, mas aqui, como a gente fala de turismo e eventos, eu acho que tem aí uma série de coisas para a gente pensar, né, de serviço para oferecer a essa população. Perfeito. Enide, muito obrigado pela sua excelente participação e pelo amplo conteúdo que você expôs, com muita propriedade. E, portanto, Gislene, para as considerações finais, você tem ainda alguma colocação a fazer? Aproveite. Não tenho colocação, todas as perguntas que eu tensionava fazer já foram, de uma certa maneira, colocadas aqui. Eu só tenho a agradecer à Enide a disponibilidade do tempo de estar conosco, a riqueza de conteúdo que ela nos trouxe, nos apresentou, e dizer mais uma vez, muito obrigada por participar conosco dessa edição especial Academia. Muito bom. Eu que agradeço, Gi, ao professor Mário Beni, nosso mestre, sempre inspirador, né? Uma pessoa que a gente se espelha, que a gente tem honra de fazer parte desse time. Eu agradeço muito a oportunidade e parabenizo a vocês por esse instituto, pelo projeto, né, por estar sempre se preocupando em compartilhar os conhecimentos. Eu acho fundamental. A gente precisa compartilhar, né? Eu acho que tem muita gente aí precisando dessa partilha, e se a gente pode fazer isso, o universo agradece e todo mundo ganha. Com certeza. Muito obrigado, Enide. Para quem está chegando agora, estamos apresentando a série especial Academia. Na próxima semana, traremos mais um confrade ou confreira para participar conosco do programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Até lá!